Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Hábitos Controlados. Estamos hoje aqui com Stani. Rodrigo de Stani. Seja bem-vindo ao podcast Hábitos Controlados, um mega empresário, consultor de empresários, especialista em gastronomia, consultoria gastronômica. Pode se apresentar para a galera aí, Rodrigo? Fala, pessoal. Então, meu nome é Rodrigo de Stani, igual o Jandon falou aqui. E, na verdade, o que acontece? A história começa lá atrás, né? Fazia direito aqui no Brasil, larguei tudo, fui fazer gastronomia na Itália. Voltei e comecei com administração, porque eu entendia como a cozinha funcionava dentro, mas a gestão eu já não entendia muito bem como é que funcionava. Então eu entrei para administração, depois pós-graduei em gestão de qualidade em gastronomia e hoje eu trabalho com consultoria especializada em bares e restaurantes. Show, show. Consultoria. E o que você faz quando você chega num restaurante, uma pizzaria? Qual que é teu primeiro passo? Como é que começa tudo? Cara, por incrível que pareça, normalmente eu vou por trás da cozinha. Eu entro por trás da cozinha e pego o lixo da pessoa. Por incrível que pareça. Se o lixo tá muito pesado, eu já começo a desconfiar que tem coisa errada. Certo. Sabe? Porque desperdício é um dos maiores gargalos que tem dentro do restaurante. E você fala, por exemplo, a questão dos hábitos. É uma coisa que vários empreendedores não fazem ideia do peso do lixo. Certo. Sabe? Então, assim, a primeira coisa que eu faço, na verdade, é um diagnóstico de onde o empreendedor está, e aí depois eu passo para ele um formulário com várias perguntas e ele me direciona de onde ele quer chegar. E aí a gente pega o diagnóstico de onde está hoje, pega depois o mapa de onde a gente quer chegar e dali para frente eu monto a consultoria. E qual foi o diagnóstico mais surpreendente que você fez, que você esperava alguma coisa e de repente encontrou uma coisa diferente? Um cliente que fatura quase 1 milhão por mês e é completamente desorganizado. Que a gente não sabe como é que ele fatura quase 1 milhão por mês. É óbvio que tem vários fatores, né? Que ajudam um cliente a faturar 1 milhão por mês. A casa tem quase 40 anos de vida, mas é a margem de lucro mais baixa que eu tinha dentro do mais alto faturamento. Mais faturamento, menor margem de lucro. Ele faturava quase 1 milhão, mas tinha uma margem de nem 10%. E eu tenho cliente que fatura 300 mil com margem de 25%. Então, muda todo o jogo, né? Com certeza. Se trabalha muito e se ganha muito menos. Com certeza. E aqui a gente fala bastante sobre organização, sobre processos, sobre rotina. Em que momento você entra na discussão dos processos do restaurante e como é esse trabalho? Você começa alterando cardápio, você começa alterando pessoas, você faz perfil das pessoas. Como é que é o seu trabalho para entrar no restaurante? Então, Depois do cara, diagnóstico. na verdade a gente faz todas essas coisas, mas normalmente a gente começa por onde está doendo mais. Maior dor do cliente, né? Cardápio nem sempre é a maior dor do cliente. Às vezes o cardápio é muito bom, mas a execução é uma tragédia. Às vezes o cara coloca que a feijoada dele é a mais gostosa, você chega para comer a feijoada, é uma porcaria. A verdade é essa. Entendeu? Eu falo, tava até comentando agora com o Gustavo, que eu tenho três maneiras de qualificar um restaurante. Que é o igual a 1, que é o que você paga é o que vale. É o maior que 1, que você paga 10, mas você acha que podia valer até 20 que você pagaria. E o menor que 1, que você paga 10 e não vale nem 10. Então, assim, a gente procura entender onde a experiência do cliente está sendo mais afetada. E tem aquela história, né? Que a experiência dentro de um restaurante, ela começa na porta e termina na porta. Se a recepção for muito ruim, eu já tenho um problema. Se a recepção for boa, a comida for boa, o atendimento for legal, mas na hora de levar a conta, o cara levar 1 hora para entregar a conta, a experiência foi toda embora. Então eu costumo brincar que eu tenho que pegar de uma ponta até a outra e o ciclo tem que fechar. Então a gente vê onde o ciclo tá agarrando mais. E assim, normalmente para melhorar isso, a gente cria os checklists. Eu tenho cliente, por exemplo, que quando a gente implantou os checklists, ele tinha problema com ligar a televisão. Tinha televisão no salão, ou às vezes o som, ele tem um sistema de som muito bom,
que investiu e tal, não sei o quê, dá meio-dia e o som tá desligado. Então a gente cria os checklists, que é desde a abertura de porta até a finalização. Eu tenho checklist de abertura e checklist de fechamento. Como assim? Acender as luzes, desligar o alarme. E hoje eu faço isso tudo pelo Google Docs, que é super interessante. Você vai clicando, vai aparecer, vai marcando tudo, e no final das contas você dá o enviar, o empresário recebe o formulário, se é do gerente, se é do encarregado, de quem fez o checklist, das coisas que faltaram, que ficaram... por exemplo, troco. É uma coisa que é uma tragédia em restaurante. O cara esquece de colocar o troco no caixa. 99,9% das pessoas hoje pagam em cartão. Mas se o cara chegar para pagar R$30 com uma nota de 100, tem que ter o troco no caixa. E não tem. Aí tem que correr no posto de gasolina. Então o checklist serve para isso. Para orientar ações que são pequenas, mas que fazem toda a diferença na operação. Quando a gente fala em hábitos, né, eu sempre coloco, o hábito é estímulo, desejo, resposta, recompensa. Quando você tem um checklist para fazer a verificação de abertura, de fechamento do restaurante, você já tem um estímulo para começar a fazer aquilo lá, né? Exatamente. Gostei disso. E tem o roteiro. Né? Volta aí, como é que é o negócio? Estímulo, desejo, resposta, recompensa. Sensacional. Qualquer atitude que a gente faça, né? Qualquer atitude que o ser humano faz, acaba seguindo mais ou menos essa estrutura. Né? Um exemplo básico, né? Você passa em frente a um restaurante, talvez você nem esteja com tanta fome assim, mas você olha e vê uma foto bonita na fachada. Verdade. Aquela foto bonita é o estímulo. Verdade. E aí, saliva, né? É verdade. Desejo, eu quero sentir o prazer. A resposta, você atravessa a rua e entra no restaurante, e depois vem a recompensa, a refeição, você está satisfeito. Sensacional. Estímulo, desejo, resposta e recompensa. E para a construção de hábitos, você tem que trabalhar esses 4 elementos. Se é um hábito que você quer, você tem que melhorar o estímulo, melhorar o desejo, melhorar a resposta, melhorar a recompensa. Agora, se é um hábito que você tem que eliminar, daí você tem que... Por exemplo, né, tenho criança pequena, ontem estava falando com ele sobre açúcar, levei ele no mercado ontem, precisa ver que sensacional ele fazendo as compras dele. E aí ele queria escolher suco. E eu expliquei para ele, olha, tem caixinha que parece que é suco, mas é 10% suco, o resto é água e açúcar. E tem caixinha de suco que é 100% suco. Então, se você quiser escolher um suco que é suco, a gente pode levar. Agora, se você escolher o que é açúcar, não pode levar. E aí ele passou a me perguntar toda hora agora, esse é suco ou não é, papai? É hábito. Sensacional, cara. Mas é isso aí. Você falou uma coisa importante, né? Experiência. E há muito tempo eu faço essa discussão da importância da experiência que a gente tem. Porque muitas vezes a pessoa abre um estabelecimento, um restaurante, né? E fica preocupado com pensar em cardápio, fica preocupado em olhar a cozinha, mas às vezes peca para o lado da experiência. Eu já tive casos extremamente interessantes, né? Por exemplo, eu tive a oportunidade de visitar o Hard Rock Café lá em que legal, lá em Curitiba. Né? Até por conta do nosso trabalho dos visionários. E os funcionários, quando entram na empresa, eles entram por um corredor que já vai ambientando aos valores da empresa. Eu não vou lembrar todos de cabeça, mas, por exemplo, olha, a primeira bebida, depois que a pessoa sentou na mesa, tem que chegar em 3 minutos. Que louco. E todos os dias ele já vai recebendo esse estímulo. Quer dizer, o hábito dele se fazer presente para entregar essa bebida vem da identidade que está se construindo. Então isso é outra coisa de formação de hábito, né? Você construir uma identidade. Que no caso das consultorias que você faz, eu entendo que vem da questão de missão, visão e valores. Sim. É isso aí? Exatamente. E essa construção é super importante porque eu estava falando com o Gustavo, né? O meu cartão de visita, ele tem uma pergunta que... O cartão tá aí? Tá aqui. Pega lá o cartão. Mostra a pergunta aí. A pergunta é clássica e bate forte no empresário. Aqui. Olha lá. A pergunta do cartão. Qual o objetivo do seu restaurante? E você entrega para o empresário. E aí o cara olha para mim com cara de tacho e não consegue responder. Ele não consegue responder o que ele entrega, cara. A experiência que ele quer entregar, a experiência que ele quer que o cliente vivencie. Na verdade, ele não reconhece nem a própria experiência do estabelecimento dele. Sabe por quê? Porque eu conheço vários empresários que nunca sentaram no próprio estabelecimento,
para beber ou comer alguma coisa. O cara é tão operacional que ele não consegue ser um gestor dentro do próprio estabelecimento por não reconhecer como é o próprio estabelecimento. E eu falo, cara, que esse exercício, por exemplo, de num sábado à noite, que é quando tá mais cheio, o cara tirar um dia, às vezes, para sentar e ver todos os erros da casa. Viver a experiência de um cliente comum. Sabe por quê? Porque se ele reconhecer as falhas, semana que vem ele consegue corrigir todas. Agora, se ele tá no operacional, apagando incêndio o tempo inteiro, ele nunca vai saber todos os incêndios. Ele vê um terço deles. Ele sentado de plateia, ele consegue ver tudo que está acontecendo. Sabe? E assim, isso é um hábito. E para fazer o cliente vivenciar uma experiência realmente, tem que mudar muita coisa. Muita coisa. Sabe? É óbvio que a gente não consegue agradar todo mundo. Isso é super normal. Claro. A gente estava agora lá no Hashmits e a Nath falou, poxa, não achei uma nega maluca aqui, um bolinho normal. E tinha um montão de coisa. Muita coisa assim, super ultra elaborada. Mas não tinha um cardápio mais simples. Agora, quem sabe não tá tendo muita gente procurando essas coisas mais simples, eu consigo encaixar elas no cardápio. Mas se eu não anoto que tem muita gente procurando muita coisa simples, eu nunca vou saber. Se eu devo colocar isso no meu cardápio ou não. E não tô falando que tem que colocar ou não tem que colocar. Tô falando que você tem que entender e validar. Ter atenção. Exatamente. Se é só a Nath que tá procurando, não tem problema. Agora, se todo dia vem um ou dois procurando, sei lá, broa de fubá, e eu não tenho, eu tô perdendo venda. É um problema. É um problema. Ela, por exemplo, não comprou nada. Aquela história, por exemplo, você trazer um restaurante... estrangeiro para cá e não adaptar o tempero, por exemplo. Exatamente. Assim, não nós fazemos assim. Calma. Você quer entender um negócio bacana? Eu morei 6 anos na Itália, né? E lá a gente consumia muito Barilla, aquele macarrão da caixinha. Vocês já devem ter visto um azulzinho da caixinha. E em alguns lugares você já encontra o Barilla hoje de pacotinho. Ele é produzido no Brasil, debaixo da supervisão da Barilla Internacional. É Barilla, mas é produzido aqui, com a farinha daqui, uma farinha muito boa, inclusive. A massa é muito boa, mas o da caixinha é produzido na Itália. Esse é produzido aqui, entendeu? E gera uma experiência melhor por ser Barilla. Mas é adaptado. Não é a mesma coisa. Entendeu? Ele teve que ser adaptado por quê? Porque na Itália uma caixinha de Barilla custa 60 centavos de euro. Aqui custa R$12 a caixinha. Enquanto o de pacotinho custa 5. Eu, como dono de restaurante, eu uso o quê? Só a Barilla. Porque eu sei que é uma massa boa, tem um preço equiparado com todos os outros. Então eu faço questão de usar a Barilla, mas eu sei que é adaptado. Porque eu conheço da caixinha. Eu trabalhei com ele vários anos. Mas foi adaptado para encaixar no bolso do dono do restaurante. Mas é isso, experiência é tudo, e eu acho que tudo começa, primeiro passo aqui na definição da identidade da empresa, missão, visão, valores. Eu falo bastante na construção de hábitos, né, que se você tentar construir o hábito pelo resultado, você quer ir na academia, né, eu quero ficar forte, é uma coisa. Agora, quando você coloca uma identidade que você está construindo, é mais fácil construir o hábito, né? Então, por exemplo, eu vou na musculação, fazer musculação e tal, é uma experiência. Agora, se eu vou na musculação pensando, eu tô com 48 anos hoje, e eu quero correr uma maratona com 50 anos. É uma identidade que eu tô construindo. Que legal, cara. Então, eu tenho um outro motivo para ir na musculação. Eu não tô indo na musculação para ficar forte, eu tô indo lá para ficar saudável e poder ter essa experiência no futuro. Então, quando você me fala que você pergunta qual é o objetivo do restaurante, faz todo sentido. Porque você só vai conseguir fazer com que os colaboradores do restaurante, de fato, vistam a camisa e tenham aquele sentimento de dono, se eles entenderem o que o dono quer que eles façam. Verdade. Se não tem objetivo... É verdade. E aí, quando o dono não sabe o objetivo, como é que a equipe dele vai saber? E me conta uma coisa, né? Você chega lá, acho que a grande transformação naturalmente é com pessoas... Você teve algum caso interessante, assim, de uma transformação muito grande? Por exemplo, peguei um restaurante de beira de estrada que tinha um tipo de perfil e transformei num outro perfil
e virou o jogo, ou ao contrário, um restaurante que ele tinha um nível, não sei, um nível mais refinado e de repente você falou baixa o padrão porque a região pede um tipo de refeição daquele jeito? Como é que é essa história? Cara, eu tenho os dois casos, mas um case recente que pra mim, assim, ganhou meu coração foi de um restaurante japonês. Porque comida japonesa, há 20 anos atrás, era super, ultra, mega premium. Era muito diferente, pouca gente comia, era uma experiência absurda, tinha receita, tinha o jeito de fazer e tal. Foi ficando comum demais. Hoje você acha as coisas para fazer comida japonesa no supermercado. Uhum. Você encontra salmão, você encontra arroz japonês, você encontra alga, às vezes um supermercado um pouquinho maior, você consegue fazer um sushi em casa. Se vai ficar bom ou se não vai ficar bom, a gente já não tem mais a referência do que é muito bom de comida japonesa, o que não é tão bom assim. E eu tinha um cliente que ele era bom, ele era o que mais vendia na cidade, mas ele não tinha identidade dele. Então, assim, as peças às vezes eram muito grandes, às vezes eram muito pequenas, não tinha padrão de tempero do arroz, sabe? As montagens eram bonitas, mas eram muito tradicionais, naqueles barcos e tal. E, cara, se eu te mostrar hoje, você não acredita. A apresentação hoje é feita com gelo seco, então as peças vão todas enfumaçadas. A gente colocou drinks muito legais na casa. Tinha, tipo, sei lá, caipi-saquê e caipirinha. Uhum. Hoje a gente tem uma carta de 20 drinks diferentes que são muito bons, sabe? Hoje a gente tem, sabe o que, cara? Nós temos uma adega fantástica e a gente vende muito vinho dentro do restaurante japonês. Muito vinho, sabe? Tem uma menina lá que é a Alciene, que ela tá se formando sommelier, ela entende bastante. Então, assim, a gente fez um salto e a gente trouxe de novo pro status de premium. E aí você fala assim, tá, mas aí aumentou o preço? Aumentou. Só que a qualidade, tipo assim, se o preço aumentou 20%, a qualidade aumentou 500%. Uhum. O valor percebido hoje do local é muito maior. Sabe o que está acontecendo? Eu tinha, por exemplo, uma segunda fraca, uma terça mais ou menos, uma quarta que era uma tragédia, quinta começava a subir, sexta engrenava, sábado era muito bom, domingo era uma tragédia de novo. Hoje o restaurante abre de segunda a segunda e de segunda a segunda ele tá lotado. Quarta-feira hoje a gente tem o Clube da Luluzinha, por exemplo. Cara, o que tem de mulher no restaurante é uma coisa absurda. Virou ponto de referência e ponto de encontro da mulherada na quarta-feira. E elas vão, deixa marido e menino em casa, sabe? E fazem a farra delas, e tomam os drinks, e comem o japonês. Então, assim, a gente tem uma peça, por exemplo, que chama Be On Fire. A peça chega pegando fogo na mesa. É um camarão empanado com salmão em volta, com cream cheese. Tem o temperinho do chefe que a gente não pode contar, né? e vai pegando fogo pra mesa, cara. Sabe? Então, assim, são várias coisas que a gente trabalhou pra recolocar um segmento premium que caiu no popular e a gente trouxe pro premium de novo. E hoje é assim, é um xodó, cara. Trabalhar lá, não tinha risoto. E fica na cidade de Caratinga, em Minas Gerais. Cidade de 100 mil habitantes. É uma cidade que tinha alguns restaurantes legais. É a terra do Ziraldo, do Menino Maluquinho. Legal. E que tinha alguns restaurantes legais e tal, mas não tinha um lugar que apresentava um risoto bom. E hoje a gente tem um arroz de polvo lá, meu amigo, que eu vou te contar. De comer rezando, sabe? Então a gente recolocou num segmento que não tem na cidade. Então ficou bem legal. Bem legal mesmo. Reposicionamento. Exatamente, pra cima. Você falou nesse reposicionamento uma palavra importante que é padrão e a gente vem conversando aqui de experiência do cliente, a gente está olhando bastante o lado do cliente. Mas existe um mega desafio também que é o lado do empresário de fazer as coisas funcionarem, né? É bastante comum você ter uma casa recém-inaugurada, com muito movimento, e de repente vai decaindo, vai ficando mais fraco. Para o empresário isso é um desafio enorme, porque ele precisa ter equipe, insumos, enfim, ele precisa manter um certo faturamento, ele tem que entender como é que é como que tudo vai funcionar depois, né? Quando você fala em padrão, né, até que ponto a gente deve chegar? Porque quando eu falo em hábitos,
Às vezes as pessoas não acreditam que uma pequena diferença vai fazer um grande resultado lá no final. Né? Por exemplo, você ter uma prática diária que seja de 13 minutos, né, de 5 minutos, que isso vai fazer uma grande diferença na produtividade do seu trabalho. Porque às vezes é difícil mensurar que aquele pouquinho que você está lidando dá um impacto muito grande. Né? Na culinária funciona desse jeito. Uma mussarela pode Eu ia quebrar entrar exatamente nesse ponto. Vou te dar exemplo de exatamente da mussarela. 50 gramas de mussarela é muito pouco. Pouco. Tá. E se você vender 5.000 pizzas por dia? Muito. Por semana? Por mês? É isso aí. E por ano? Mussarela chegou a quase R$60 agora nesses últimos tempos. 55, 56, quase R$60. R$60, quando a gente fala de 50 gramas, nós estamos falando de R$3. Conta boba. Papel de pão, R$3. Vezes 5.000 pizzas por dia, que algumas redes de São Paulo vendem, brincando 5.000 pizzas por dia, nós estamos falando de R$15.000 por dia. E o que significa 50 gramas de mussarela? Se for na fatia, são 2 fatias de mussarela, só pra você entender. Sabe aquele pão de sal que você coloca 2 fatiinhas? O misto, com 2 fatias de mussarela, aquilo é 50 gramas. Show. Quer dizer que nada. O resultado de um restaurante pode estar na falta de padrão. Com os meus... o cliente que eu atendi agora em Umuarama, ele colocava 550 gramas de mussarela na pizza. 550 gramas. A pizza dele chegava a sair com 3,5 kg. A cliente chamou atenção para isso. Depois que a gente começou a trabalhar com consultoria, nosso padrão de mussarela hoje é 200 gramas. Você fala assim, mas é pouco. Não é não. É o normal. Ele que exagerava absurdamente. E o cara fechava a conta em 200 mil de faturamento e prejuízo de 10. Todo mês. Aí a gente foi diminuir os insumos por conta dos clientes que adoravam a pizza grande e tal, que não tinha gosto de nada, porque com meio quilo de mussarela dentro de uma pizza você não sente sabor de nada, fica uma porcaria, entendeu? É volume, volume não é legal, você não sente o sabor do pepperoni, ele some no meio da mussarela. A gente reduziu, o faturamento caiu quase pela metade, agora a gente já tá rampando de novo, já tá recuperando, mas hoje eu tenho um resultado positivo de 25%. Show. Entendeu? Eu trabalhava vendendo 200 mil com prejuízo. Hoje eu vendo 100, 120 com lucro. Entendeu? Então, assim, tudo por conta da bendita da mussarela. Exatamente a mussarela. O cliente chegava a pagar 10, 12 mil de mussarela por semana, cara. 12 mil reais por semana de mussarela. É louco. Aí ele tava me mostrando os canhotinhos de cheque dele agora. 1.800. A cada, 10 dias, sabe? Então, assim, pra gente é de comemorar. E por quê? Porque agora a mussarela é guardada em saquinhos de 200 gramas. Eu tenho saquinhos, todo sacolado. Quando eu vou pegar, eu pego, jogo em cima da pizza. Padrão. E passo e acabou. Passou a ter o padrão. Resolvido. Quando a gente fala em construção de hábitos, acho que um outro ponto interessante para a gente pensar é que eu preciso começar, eu preciso criar a rotina. Depois que eu criei a rotina, aí eu melhoro. Então, existe um período de transformação que é um período que você não está percebendo o resultado. E que você tem que, muitas vezes, dar um passo atrás, que eu acho que é mais ou menos aí o caso da mussarela. Você baixa o faturamento, diminui o faturamento, tem um período ali do faturamento menor, mas você já está gerando mais lucro. Então, Exatamente. E agora já está voltando a faturar mais. Já está voltando a vender mais. Sabe, esse fim de semana eu tava lá e... Pô, cara, tava estourando. Ontem a gente lançou produto novo, colocou no Instagram, a galera já tá vindo pra ver. Por quê? Porque não é questão de que... lembra do que eu te falei das equivalências? Maior que 1, igual a 1 e menor que 1? Hoje a galera vê que mesmo com menos insumo, a pizza é maior que 1. A pizza é deliciosa. É longa fermentação, sabe? O forno é muito bom, é um forno muito, muito, muito bom.
Os insumos são de extrema qualidade. Então, assim, eu não preciso colocar 1 quilo de insumo para ter uma pizza boa. Eu preciso colocar a quantidade certa para ela ficar saborosa. A galera voltou a entender isso. E tá voltando a comprar. E a gente faz no Instagram, por exemplo, nós postamos um macarrão anteontem. E a galera foi para comer o macarrão, porque já tá entendendo que é uma coisa de qualidade, sabe? Então isso é muito legal. Só para colocar aqui, por exemplo, qual que é o grande problema de não ter padrão nas coisas, de não ter hábito? Eu falo que tem 6 pilares dentro da gastronomia que a gente tem que trabalhar. 6. Que é gestão, liderança, venda, marketing, atendimento e organização e disciplina. Esses 6 pilares são o que levam o empresário para frente. É muita coisa, Jandon. Se ele não se organizar com isso, se ele não se organizar com a gestão, se ele não se organizar com a liderança, se ele não se organizar com o marketing, se ele não se organizar com as vendas, se ele não se organizar com o atendimento, se ele não se organizar com a disciplina dentro das ações em todos os setores, ele tá lascado, cara. E é muita coisa. Então, assim, eu sempre falo, por exemplo, em relação à liderança, eu coloco em todo restaurante o que a gente chama de regras de ouro. É um combinado. Meu pai já falava, combinado não é barato e nem caro, é preço justo. Se a gente combinou, tá combinado. E o que são as regras de ouro? Por exemplo, eu falo que é regra respeitar o colega. É regra respeitar a hierarquia da casa. É regra se um equipamento quebrou, ou se foi de propósito, ou se não foi de propósito, se foi sem querer, tem que ser informado imediatamente para que eu possa tomar ação. Então a gente cria essas regrinhas e deixa na parede para que a liderança possa agir em tudo que possa acontecer ali dentro, entendeu? Eu tenho que fazer gestão em relação a essas coisas. Agora o cara não coloca nada na parede. Quebra um equipamento. Ele chega louco depois do... quebrou o equipamento, ninguém falou nada, não sei o que. Vai falar o quê? Eu não tenho uma regra pra isso. Essa é regra. Sabe? E isso é coisa que eu vejo acontecer todo santo dia. É o tipo de reclamação que eu vejo acontecer todo santo dia. O empresário reclama de coisa que ele quer que vire regra, mas ele nunca fez virar regra. E colocar na parede é uma coisa interessante, né? Gestão à vista, né? A estrutura, né, do formação de hábitos, estímulo, desejo, resposta, recompensa. Quando você vê o estímulo na parede, você lembra que você tem que ter uma resposta. Sensacional. Você lembra. Então, quanto mais fácil tiver esse estímulo, melhor. Aí todos os meus consultorados aí, vocês vão ter que assistir isso aqui, tá? Vocês vão seguir o André, porque vocês estão me dando muito trabalho. Mas eu acho que um grande desafio que a gente tem em qualquer lugar é justamente o comportamento das pessoas, os hábitos que as pessoas têm, né? Isso é difícil mudar, porque uma coisa que a gente já realiza há muito tempo, eu fico imaginando um empresário que há muito tempo não controla mussarela e ele acha que isso não é importante, né? Quando você chega e fala, não, você tem que mudar seu faturamento, você tem que controlar a mussarela, deve ser difícil para a pessoa fazer isso. Cara, porque tem coisa que já faz parte da cultura da pessoa. Com esse pessoal, a hora que a gente falou que tinha que mudar de qualquer jeito, porque é ali que tava um pedaço grande do prejuízo, nossa, assim, a Jéssica, ela brigou um tanto comigo, Rodrigo, mas não vai ser possível, a gente não consegue pular de 550 para 200, a diferença é muito grande, o cliente já tá acostumado. Eu falei assim, Jéssica, tudo bem, se você conseguir colocar a sua pizza que tá 70 hoje por 130, não tem problema. Seu cliente vai pagar 130? Não vai, mas não sei o que, ficamos nessa discussão. O que acontece? O esposo dela falou assim, quer saber de uma coisa? A partir de amanhã é com 200. Aí até eu fiquei com medo, porque eu queria fazer um decréscimo lento, pro cara sentir menos, e a gente ia encaixando e tal. Só que a hora que ele fez a conta, a hora que a gente fez a ficha técnica da pizza, que ele entendeu que ele estava tomando prejuízo em tudo, tem um negócio que a gente chama de CMV. O que é o CMV? Você divide o preço de custo pelo preço de venda. Se ultrapassa 35%, é bem provável que você está tomando pau na operação. Porque você precisa de dinheiro para pagar imposto, funcionário,
aluguel. E o insumo tem que ser no máximo 35% para aqueles 65% darem conta de pagar todo esse custo de operação. O dele estava ultrapassando 50%. Essa porcentagem só podia sair do lucro, porque meu aluguel continua o mesmo. Meu custo de funcionário continua o mesmo. Às vezes eu fico sacrificando o funcionário porque meu CMV está baixo. Para quem não sabe, pessoal, calcular CMV, eu vou falar de novo. Só dividir o preço de custo da ficha técnica pelo preço de venda. Vai dar 0, alguma coisa. Se der 0,25, significa que é 25%, seu CMV está muito bom. Se der 0,42, fica de olho porque é problema. É problema. E aí a Jéssica ficou maluca. Aí o que acontece? Ela que fazia o atendimento, do delivery principalmente. O cara me cai de 550 gramas de mussarela para 200, de um dia para o outro. Ô, Jandon. Começou a pipocar para ela a reclamação. Mas foi 3 dias. Uhum. Dali para frente acabou. E aí é um ponto importante que eu vejo assim na formação de hábitos, que é a questão de crença limitante, né? Uhum. Que a primeira questão que precisa mudar para que a gente possa adquirir um novo hábito é tomar consciência de que o problema existe e que você quer resolver. Mas se você não tiver essa consciência, não tiver essa vontade de mudar, se você não tiver uma motivação clara para mudar, é um problema, né? E ter motivação volta à questão de identidade de empresa, quando a gente fala em empresa como um todo, mas para a pessoa pode ser o seu propósito pessoal, pode ser os objetivos que ela tem. E como é que é para você essa loucura, né? Você está dizendo que está atendendo aqui em Umuarama, como é que é esse Brasilzão afora aí? Porque para você controlar os seus próprios hábitos deve ser também um desafio enorme, né? Me conta um pouco da sua rotina, qual que é o seu desafio para você conseguir se manter firme com o seu propósito e ao mesmo tempo cuidar de tudo que você entende que é importante, porque tem desafio, né? Assim como empresário, ele quer, né? Não sei, quer casa cheia, mas quer economizar no marketing, quer economizar no produto, mas quer vender bem. Como é que é esse dilema aí? Cara, tem muito desafio. Tem. Eu acho que começo de tudo, na verdade, para ser sincero, Jandon, é realmente a gente entender a missão da gente. A missão da Aubergine é essa empresa aqui, viu, gente? Isso aqui é uma berinjela. Berinjela. Aubergine significa berinjela. Eu gosto da berinjela, cara, porque tem muito a ver com a minha missão, que é gerenciar pessoas e processos, transformando sabor em lucro. Você pega uma berinjela Show. E transforma em dinheiro, sabe? Então, assim, por que fazer picanha virar dinheiro? Muito fácil. Então, aqui é uma picanha. Agora, você fazer um prato muito elaborado com berinjela, que o cara vai bater o olho e falar assim, nossa, eu quero isso. Esse é o desafio da gastronomia. Uhum. Entendeu? Então, a minha missão é gerenciar pessoas e processos, transformando sabor em lucro. E a minha visão é ter um cliente em cada estado do Brasil. Então, assim, se a visão é essa, cara, acho que não tem muito o que... Não tem muito o que fazer, não. Tem dias que são mais pesados, sabe? Essa semana eu tive uma grata surpresa, mas que balançou a estrutura da gente, atendendo os clientes, a meu colaborador mais eficiente. A filhinha dele nasceu na quarta-feira, adiantou um pouquinho, marquei a viagem pra cá e Cecília adiantou aí uns 20 dias. E assim, aí ele teve que dar uma parada, óbvio. Uhum. Sabe? Só que como eu tava aqui, eu achei que ele ia estar lá e aí entra o desafio. Não tem plano B, C, D. E aí o desafio hoje pra mim, de verdade, é entrar no online com mais força. Porque isso vai me gerar mais tempo para estar com mais clientes durante as semanas. E eu preciso me organizar melhor para fazer esse online bem feito. Uhum. Eu ainda não consigo ter uma eficiência. Uma agenda online bem definida. Mas não só a agenda, eu não consigo ter a mesma eficiência de resultado no online que eu tenho no presencial. Na execução da consultoria propriamente. Exatamente. Uhum. Então é uma coisa que eu tenho... Cara, tô procurando muito livro, tô estudando bastante. A gente fez a mentoria dos visionários, não foi barata, né? A gente sabe que a gente está investindo grana, tempo nisso tudo. E assim, esse investimento é o que vai levar a gente para o próximo nível. Uhum.
mas a gente sabe que dói. A gente sabe que não é do dia pra noite, a gente sabe que tem um custo psicológico, tem o cansaço, tem todas as coisas que têm que ser feitas, mas elas têm que ser feitas. Então, assim, são hábitos que eu não tenho, mas que aos poucos a gente vai adquirindo, vai trabalhando. Mas esse é o meu maior desafio. É realmente entrar pro online com eficiência absurda. É gerar um resultado absurdo na consultoria de gastronomia. Eu acho que qualquer coisa que a gente tá começando, seja na vida pessoal, na vida profissional, a gente passa por esse desafio, né? De você, quando começa a transformação, é igual abrir um negócio. Se eu for abrir um restaurante, ele não vai começar dando lucro. Você começa no negativo. Mas você sabe que dali alguns meses, talvez uns 15, 20 meses, você vai estar com uma lucratividade sensacional. Tem que ser assim, né, cara? Depende. O tempo de payback também depende, pô. Se for uma franquia, é um tempo. Se for um negócio menor, é outro tempo. Se eu abrir uma casa muito grande, com investimento muito alto, aí é outro tempo. Então, assim, a partir do momento que eu tô entrando, eu tenho que saber como que eu tô entrando, por que que eu tô entrando, eu tenho que fazer um plano de negócio, porque não é fácil. Mas é aí que eu penso que é o grande desafio que o ser humano tem para mudar, né? Você está vivendo essa experiência, você está com consciência dessa experiência, que o começo é um começo de prejuízo antes de você ter lucro. Tá? A pessoa quer ter os resultados da academia, mas não quer ir para a academia. E assim, sempre que você está mudando um processo é dolorido. Por exemplo, eu quero acordar mais cedo, né? É chato acordar mais cedo quando você está acostumado a acordar tarde. E aí, os primeiros dias, você vai se sentir desconfortável. Né? Mas sempre que a gente está fazendo uma mudança, tem esse período de ganhar maturidade. Só que se a gente não fizer isso, né, eu falo que é trabalhar o limite. Se tem um limite que você acha que ele existe, né, você só vai ali, digamos, uma escala de 1 a 10, hipoteticamente, que 10 é o melhor, né? Você acha que você só pode fazer 6, mas o teu concorrente está fazendo 7, o limite dele é outro. Aí você tem um problema. Só que para você pular do 6 para o 8, para estar melhor que o seu cliente, talvez você tenha que descer um pouquinho no 5, reorganizar a casa para depois pular. E faz parte do jogo, né, cara? Faz parte do jogo. É o que eu tô te falando. Eu tô acostumado a ter resultados muito altos no presencial. E eu não tenho resultados tão altos no online ainda. Porque eu vou me esforçar, cara, e eu vou oferecer uma consultoria online muito melhor do que a que eu ofereço presencial. Eu tenho plena certeza disso. Tá doendo. Mas vai acontecer. Vai acontecer, sabe? A gente tem que entender que existe um geral. Por exemplo, você tá falando, eu quero acordar mais cedo. Não é só eu quero acordar mais cedo. Eu vou ter que dormir mais cedo. Eu vou ter que me organizar para parar um pouquinho antes, eu vou ter que me organizar para comer num horário diferente, eu vou ter que me organizar para acordar cedo e dar função para aquele acordar cedo. Então existe um conjunto de coisas que a gente tem que validar tudo, sabe? Não adianta eu chegar para você e falar assim, ô Jandon, tô querendo ter um cliente em cada estado do Brasil, beleza, o que você tá fazendo? Atitude, né? Exatamente. Eu falo bastante. Dizem que é isso, né? A diferença entre o sonho e a realidade é a atitude, né? Atitude. A distância, né? Se não tem plano, né, objetivo, mas não tem atitude, a coisa não acontece. E o grande desafio é que o pessoal está sempre procrastinando. Né? Então, assim, está procrastinando rever o processo do restaurante, está procrastinando ir para academia, está procrastinando, não sei. As pessoas sempre se defendem deixando de fazer as coisas. Essa é a regra geral. E por que essa regra geral acontece? É um mecanismo de proteção nosso. Verdade. Porque o nosso cérebro, ele não existe para abrir restaurante, ele existe para manter o metabolismo do corpo funcionando, reprodução e, né, segue o ciclo da vida. Eu ouvi outro dia o cara falando, cara, você evoluiu para fugir de dinossauro. Sim. Você não evoluiu para ir pra academia, entendeu? Então esse é um processo diferente, é óbvio que a gente pode tornar isso, mas a nossa evolução de criar perna, braço e tal, sei o quê, foi para correr de bicho grande. Então, essas coisas todas a gente tem que trabalhar firme. É isso. E com essa questão do cérebro existir para manter o metabolismo, ele faz de tudo para economizar energia. Tudo para economizar energia. E aí, quando uma coisa é uma rotina que você está acostumado a fazer, economiza energia, o cérebro prefere fazer aquilo.
Então, quando você procrastina uma coisa, talvez, claro, você ainda não tenha um propósito claro, não saiba seus motivos, é natural que isso aconteça. Mas as pessoas têm que entender que essa procrastinação ela vai nos acompanhar a vida inteira. Eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. Eu preciso entender os mecanismos de formação de hábitos, eu preciso entender como é que isso funciona, como é que são as transformações, entender o meu contexto, tá? E saber lidar com a procrastinação da melhor maneira possível. Agora, você me falar, não, eu não procrastino. Todo mundo procrastina. Nossa. Porque é um mecanismo de defesa do organismo. Cara, essa palavra é uma maldição. Pra você ter uma ideia, o cérebro gasta muito mais energia que o coração, cara. Que isso? O cara quer economizar. Né? É verdade. Nossa. É mais fácil fazer aquilo que você sabe. Trabalha aí, mano. Eu lembro, o pai levava a gente na escola diariamente, né? Nós somos em 4 filhos. E aí imagina, 4 filhos com 2 anos de intervalo, 4 anos para minha irmã mais nova, praticamente todos os dias fazendo o mesmo trajeto. Quando nós deixamos de estudar, deixamos de precisar da carona dele para estudar, porque a gente passou a estudar em Londrina, que a gente ia de ônibus, o pai frequentemente saía de casa e fazia o caminho do colégio. Porque também tem tantos anos que faz aquilo, isso está tão automático no cérebro que o mecanismo de defesa faz o que você sabe fazer. Meu Deus. E é por isso que as pessoas procrastinam, né? E como que é esse desafio da procrastinação nas transformações dos seus clientes? Digamos assim, olha, você precisa fazer uma gestão à vista. E aí o cliente, tá, cara, vou fazer para a semana que vem. E às vezes então, passa uma, passa duas. Eu volto a lá no começo, na hora do diagnóstico. Quando o cara demora muito a me entregar o diagnóstico, aquelas perguntas, eu já sei que eu vou ter problema. Sabe? Então, assim, eu deixo claro. Antigamente eu falava que, e essa é uma coisa que o Gustavo fala isso pra gente, né? Que consultoria é 50% nosso, 50% do cliente. Na verdade, não é assim. Consultoria é 100% nosso e 100% do cliente, cara. É uma dedicação de 100%. Então, se eu não entregar 100% para o cliente e ele devolver 100%, vai ter procrastinação com frequência. Então, assim, essa é uma coisa que lá no começo eu já procuro deixar claro. Cara, eu não consigo fazer milagre. Se eu te falar, vamos fazer gestão à vista, se você enrolar, você não vai ter resultado. É só isso. Então, não adianta me cobrar resultado se você não fizer a gestão à vista. Ruim para você e ruim para mim. Eu quero que você vire case. Eu tenho cliente que dobrou o faturamento. Eu tenho cliente que triplicou o faturamento. Eu tenho cliente que encerrou um ciclo de dívida. Você pode escolher ser desse. Agora eu tenho cliente que eu não consegui deslanchar. E no fim das contas a gente sentou e preferiu encerrar o contrato. E você pode ter certeza, eu dei meu 100%. Mas não recebi de volta. Hoje nós somos 6 na equipe. Tem uma psicóloga. Quando começa a agarrar, a Kessia entra e fala, pô, vamos dar um jeito. Mas é a teoria do TTT, né? Que eu uso com colaborador. Sim. Primeiro eu treino, depois eu tolero. Se não der, eu troco. Paciência. Bom pra você, é bom pra mim. Eu não vou ficar tomando o seu dinheiro se você não for colocar a gestão à vista. Porque não vai ter resultado, então eu prefiro parar por ali. E esse negócio da procrastinação, cara, eu tenho, por exemplo, o vídeo que às vezes eu começo a procrastinar e ele bate em mim. Ele é um cara que já trabalhou em indústria e tal, e ele pega no meu pé mesmo. Viu que eu comecei a dar uma rateada aqui, ele, irmão, vambora, a gente tem um Kanban, que a gente trabalha, ele muito bem trabalhado, ele é online, a gente usa o mural. Você lembra que foi apresentado pra gente o mural? Sim. Então, nosso mural começa com etiquetas vermelhas, do a fazer, fazendo e feito. Toda segunda-feira a gente atualiza. Quando tem muita coisa vermelha que não tá indo pra frente, a gente dá uma sentada e acelera. Mas eu acho muito bacana essa ideia de abrir e fechar a agenda da semana, abrir e fechar a agenda do dia, abrir e fechar a agenda do mês. Isso tem que ter. Mas vamos lá, tá quase no seu horário, né? Você precisa viajar, infelizmente. Tinha mais umas perguntas para fazer para você, mas quero te agradecer muito
por estar aqui com a gente, por dividir essa sua experiência de atender cliente, da sua vida pessoal, abrir seu coração e nos visitar aqui em Maringá. Muito obrigado. Tamo junto. Me conta uma coisa, como é que o pessoal te encontra no Instagram, como é que funciona? @Rodrigo Distani, pode entrar no do Jandon que eu tô lá. Maravilha, maravilha. Gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Hábitos Controlados. Você encontra no Instagram, @Hábitos Controlados e também no YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Show.